primeira dica é a primeira coisa que você vai fazer na prova. Primeira coisa, aí nós vamos te mostrar na prova o que você vai fazer e vamos fazer algumas questões e vamos olhar, tá? Então, a primeira dica. Você não sabe a resposta ainda, tá? Mas acredite no que eu vou falar. Por experiência com muitos alunos. Eles não sabem nem a pergunta. Então, a primeira coisa a ser descoberta na questão é a pergunta. Você foca. Por quê? A prova do Enem, as questões, existem inúmeras informações, várias informações, muitas irrelevantes para você responder a resposta certa. O que te importa é a resposta certa. Não adianta você saber tudo e não responder a resposta certa. Então, se você não sabe a resposta, é a primeira coisa que você vai fazer. Primeira coisa a fazer na prova é, se você não sabe a resposta, acredite em mim, você vai descobrir qual é a pergunta. Então agora nós vamos para a prova, analisar a prova e vamos treinar como você, a primeira coisa que você vai fazer, ok? E focar nisso, que a primeira coisa é você saber qual é a pergunta. Então vamos lá para a prova. Bom, aqui está a prova. Ela tem 45 questões e as questões são com muitas informações longas. Então começa aqui na 136 e vai para 180, são 45 questões. Então, primeira coisa, vamos descobrir a pergunta e focar nela. A pergunta está aqui, ó. Para alcançar um objetivo, o cliente deverá escolher o caixa. Então agora ele já sabe que ele vai ter que fazer contas aqui, ó, 12 minutos, 5, 6 e 9, 5, e descobrir, ou seja, o mais rápido. Caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4. Então quando ele lê, ele já vai ler, vai focar para responder essa pergunta. O que importa para ele é saber qual é o caixa mais rápido, ok? Então, ele vai para a próxima questão. Questão 137. Qual é a pergunta? Nesse quadro, a parte da lua, está aqui a pergunta. Nesse quadro, a parte da lua escondida atrás da torre pode ser representada por... Então você vai dizer que figura é essa aqui, a lua, que tem um setor aqui. Qual dessas figuras é, entendeu? Então você foca na pergunta. Essa é a primeira dica. Ó, questão 138. Vem aqui, aí tem uma piscina, tal, um quadrado, mas você vai... O que ele quer saber? Ele quer saber a área da piscina? Vamos ver. Qual é a medida da área em metro quadrado ocupado pela calçada? A calçada está aqui do lado da piscina, tá? Então, não adianta você saber a área da piscina. Você tem que saber a área da calçada. Você vai focar nisso. Esse é o teu objetivo, tá? Tudo mais não te interessa porque você quer acertar a questão. Ó, questão 139. Qual é a pergunta? Por quantos minutos durante essa caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal? Ó, sinal aqui, ó, 0, de 10 a 12 e de 16 a 20, tá? Então você vai focar, durante essa caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber o sinal da internet, aí você vai analisar, ok? Então vamos para outra aqui. Procurar a pergunta. Primeira coisa, ó, aqui a pergunta é a taxa mensal de juros. Então, compostos. Aí você já sabe que não é juro simples, é juro composto. Que juro, qual é a fórmula do juro composto? Juro é a remuneração do capital. E somando o juro e o capital é o montante, mas nada disso importa. Você tem que saber a taxa mensal, é uma porcentagem do juro, tá? Então, você vai agora para a próxima. A expressão que representa o preço Y em função do volume, X. Então você vai ver qual delas aqui, aí você vai ler e vai ver qual delas que vai melhor representar. A próxima questão é um gráfico e você vai analisar o gráfico e qual das figuras que melhor, aqui ó, a vista superior da trajetória durante a patrulha é descrita, aí você vai ver qual é que é a descrição aqui. Bom, a próxima questão. A poltrona dessa pessoa é identificada por... Aí tem uma letra e um número. Então você vai analisar aqui as letras aqui
e os números. Qual é a posição da poltrona dessa pessoa? Ó, aqui, interessante essa aqui, ó. O que você vai focar aqui? Qual é o preço? Pronto, não é quantidade, tá? É preço. Em real, de uma cartela de tickets vermelho, porque tem outras cores, por exemplo, estou vendo aqui a cor azul. Então você tem que analisar bem o que está sendo perguntado. É a cartela, não é um ticket, e é a cartela de tickets vermelhos, tá? E qual é o preço dessa cartela, e não é a quantidade. Então analisa bem primeiro, qual é a pergunta para depois você procurar a resposta, ok? Então aqui, então sempre você vai fazendo assim, sempre. Primeiro, você vai aonde? Na pergunta. Ó, a próxima pergunta. O oitavo número pentagonal, tá? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então faltam 2. Então você tem que achar o oitavo. Não adianta achar o próximo, tá? Não é o sétimo, é o oitavo. Então foca na pergunta. Aí a próxima é uma questão de gráfico novamente, que a pergunta vai ser em cima do gráfico da roda gigante. Aqui, qual a vazão em metro cúbico da cisterna, tá? A outra, qual jogador receberá a bola? Então tem vários jogadores aqui, você tem que analisar qual deles vai receber a bola, tá? E aí aqui, e você tem que ler mais coisas aqui nessa questão, porque a pergunta vai te dar mais, as questões vão te dar mais dados, tá? Por que esse jogador iria receber a bola, tá bom? Então agora nós vamos para a próxima questão, tá bom. Então, ok. Essa foi a dica, essa primeira dica, então é o seguinte, foca na pergunta, ok? Segunda dica, é óbvio, mas é muito importante. Começar com as mais fáceis. Em qualquer prova, você deve começar com as mais fáceis. Agora, o Enem tem um agravante nessa situação. A mais difícil pode valer menos. Um candidato que acertar a mais difícil pode ganhar menos pontos do que o outro, porque ela está linkada, o número de pontos está linkado com o número de questões fáceis que ele acerta. Ou seja, a questão fácil acaba valendo mais pontos, porque as mais difíceis podem valer menos se ele não acertou a fácil. Então, agora a questão é como identificar as questões mais fáceis, tá? Nós vamos pegar a prova e vamos analisar a prova para identificar as mais fáceis. Do total de 45 questões, 15 geralmente são muito fáceis. Não quer dizer que as outras 30 sejam difíceis, mas 15 são muito fáceis. Então a primeira coisa que você deve fazer na prova é identificar as mais fáceis, para começar por elas. Ou seja, é cerca de 33% da prova são questões muito fáceis. Como eu identifico essas questões? Questões de 4 operações: soma, multiplicação, divisão, subtração, que você vai interpretar, analisar tabelas, gráficos e vai fazer essas 4 operações. Então fica fácil nós vamos olhar na prova, fica fácil de descobrir quais são essas questões, tá? Só de bater o olho, nós vamos ver isso, eu vou te mostrar a prova e a gente vai ver que é fácil. É a tabuada. Se você não é bom, você precisa ser, tá? Você tem que responder imediatamente, quanto é 8 vezes 8, 9 vezes 6, 7 vezes 7, rápido. Se você não for bom em contas, você precisa focar nisso, tá? Primeiro ponto. Isso é a coisa mais importante, senão você não entende matemática, ok? Questão de gráfico. Geralmente são questões fáceis, são questão de análise, interpretação, de leitura, tá? Então, são questões realmente fáceis. Questões de análise de tabelas. Se você vê tabela, geralmente é questão de interpretação. É só você ler e marcar a opção, tá? E não muito constante, mas costuma ver questões de figuras geométricas, tá? Então vamos aqui analisar a prova e vamos ver as questões.
aqui está a prova. Bom, ó, como eu disse, começa na 136, então vamos lá. Primeira questão, ó, tem uma tabela. Ah lá, é para você dizer qual desses estados aqui. É só ler a tabela e apresenta a maior densidade médica, tá? Então você vai ter que fazer uma continha aqui para ver qual é a densidade médica. Mais médico tem aqui total de médico e população, tá? É uma questão de relativamente fácil, tá? De tabela. Tem que saber fazer conta, dividir. Ó, questão 137. É uma questão também aqui que tem uma conta aqui e você tem aqui um número com expoente e aqui o expoente aqui significa o número de zeros. Também costuma ser uma questão fácil, tá? Não requer muita coisa. Ó, uma outra questão aqui, ó. Você bate o olho e você vê 34 gramas, 12 ml, 2 quilos. É uma questão de fazer continhas básicas, tá? É uma questão também que você deve tentar fazer. É claro que isso varia de pessoa para pessoa. Cada uma tem, mas essas questões de fazer contas, você precisa saber fazer contas. Ó, uma outra questão aqui, ó, a 139, é de porcentagem, tá? 141, mais uma tabela. Ó, aqui. Questões de estatística, geralmente ele pergunta moda e média aritmética. Isso também são questões comuns de cair na prova e também não são questões difíceis não, tá? Basta estudar um pouco, saber o que é média, aritmética, moda, tá bom? Agora, ó, essa questão aqui envolve geometria plana. Tem um círculo, tem um quadrado. Você pode deixar essa questão para o final, ok? Na minha opinião, não é questão básica, tá? Não é questão que você deve fazer. Deixa para o final. Uma questão de geometria espacial também deixa para o final. Essa 143. Olha, a 144 tem uma tabela e ele faz uma pergunta. É uma questão que vale a pena investir. Aqui tem uma função na questão 145, você pode deixar, pode pular, ok? Não é tabela, não é gráfico, mas fica a teu critério. Questão 146. Questão de matriz, não costuma ser difícil, mas você pode pular. Costuma ser fácil, tá? Questão 148. Tem uma tabela novamente, ó. É uma questão que vale a pena investir. Questão de tabela. Ó, questão que vale a pena pular. Geometria espacial. Deixa por último. Não precisa fazer, não precisa ser as iniciais, ok? Questão 150. Tem novamente uma tabela, tá? Uma questão que vale a pena você investir. Ó, mais uma tabela aqui. Questão 151. Tá? Questão 152. Envolve geometria. Qual é a medida aproximada em metro do comprimento do cabo? Comprimento da circunferência. Você pode deixar para o final. Tá bom? Então é isso. Você vai analisando questão por questão e vai vendo que as questões que tem tabela, gráficos, costumam ser as mais fáceis. E deve procurar iniciar por elas, tá bom? Não perder nenhuma questão fácil. Não perder nenhum ponto de questão fácil, porque vale mais, ok? É isso aí. Terceira dica. Estude por provas anteriores. O que acontece? Os alunos costumam deixar para fazer as provas quando estiver mais próximo do concurso, lá da prova, por exemplo, do Enem. Você deve começar pelas provas. Começar pelas provas, matemática básica, e também você não pode abandonar a teoria. Você tem que intercalar desde o início dos estudos. Nessas três frentes, como a maioria não sabe a matemática básica, tipo a tabuada, contas com frações, equações do primeiro grau, então é bom você estudar por provas, não abandonar a teoria e ir na matemática básica, entendeu? Tabuada, equações de primeiro grau. Então, essa dica é o seguinte. Terceira dica, provas anteriores, não abandonar a teoria junto com a matemática básica. Agora, a última dica, a melhor de todas. Comece no básico.
eu percebo nas aulas o seguinte: o aluno não entende, aí eu investigo, ele não sabe quanto é 7 vezes 6, 8 vezes 6. Se ele não sabe bem a tabuada, ele não vai entender as aulas adequadamente. Então, se você quer render mais nas aulas, você tem que investir na matemática básica, matemática do zero, desde a tabuada de frações, equações, entendeu? MMC, MDC. Então, ó, por exemplo, essa equação aqui do primeiro grau, você consegue achar o valor de x nela? E nessa outra equação aqui do primeiro grau, que é aquele método cruzado, outro método também, você consegue? Uma soma de frações em que os denominadores são diferentes. Se você não consegue, como é que você vai saber o resultado da questão? Ou de qualquer outro assunto em matemática? Entendeu? Aí está o motivo de você não render bem nas aulas, tá? Não entender e não aprender. Se você primeiro entender para depois aprender. Sistemas. Esse aqui é um sisteminha básico, tá? Duas variáveis, dá para cortar logo de cara. Potenciação, quanto é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? E outras coisas, e outras perguntas em potenciação. O exemplo, adição de potência de mesma base, multiplicação. Adição você vai ter que colocar em evidência, na multiplicação você repete a base, soma os expoentes. Números inteiros são duas regras distintas, uma para adição e subtração, prevalece o sinal do maior, e na multiplicação e divisão você vai os sinais iguais dá mais, sinais iguais dá menos. Porcentagem, aqui é o número quadrado perfeito, é uma raiz exata, tá? Se você não souber a raiz exata, como é que você vai saber que x ao quadrado é igual a 81? Qual é o valor de x? Aí existem também aquelas raízes que não são exatas, você tem que decompor o número por fatores primos, tá? Se você não sabe a tabuada, como é que você vai dividir quando o numerador é menor que o denominador é um número decimal? Bom, como eu sei que esse problema é muito sério e em muitos alunos, eu preparei um curso chamado Mínimo de Matemática. O link vai estar aqui embaixo no vídeo. Em que nós abordamos esses assuntos, visando que o aluno ele se desenvolva melhor nas aulas, que ele possa aproveitar mais, a produtividade dele aumente, tá? Que depois que ele fizer esse curso, o crescimento do entendimento dele de matemática evolua, tá? É essa a nossa visão, é o nosso entendimento, foi isso que nós buscamos quando nós criamos esse curso mínimo de matemática, tá? Por exemplo, o valor do x numa potência, numa equação exponencial, uma equação onde o x está na potência. Números inteiros com números fracionários, as operações. Como é que você transforma uma fração numa porcentagem e vice-versa? O MMC, que é o menor múltiplo comum entre dois e mais números, tá? É fundamental você analisar bem os menores múltiplos comuns, onde se aplicam, em quais questões. O maior divisor comum também, os divisores de um número, né? Existem os divisores e existe o maior. Qual é o maior número que eu posso dividir? Se é que existe um número que eu possa dividir o 12, porque o MDC às vezes não tem um divisor comum, eles são chamados números primos entre si, tá? Um produto notável bem básico, né? Equação de segundo grau também. Como é que eu faço aqui colocando em evidência uma expressãozinha aqui onde eu tenho o termo em comum? Equação do primeiro grau, quando eu tenho x e a outra que eu não tenho. Sistemas, né? Então, você deve investir nesses assuntos, tá? E, se você quiser mais informações sobre o nosso curso mínimo de matemática, o link vai estar na descrição. Bons estudos e procure aí investir na matemática básica também. Se você não é bom
Você tem que investir, tá bom? Bons estudos!